Sigo com você, Paulo Figueiredo. Fica à vontade, Paulo, para falar sobre os atos dessa quarta, as manifestações que agora reúnem também cidadãos comuns, não só caminhoneiros. Também um destaque que a gente trouxe antes, essa possibilidade de que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, torne inelegível Jair Bolsonaro. Paulo. Vitor, o recado do povo foi dado hoje com maestria, tem sido dado essa semana e tem sido dado de forma agora cada vez mais inteligente, pacífica, como o povo vem agindo sempre, respeitando e seguindo o que o Bolsonaro falou, cumprindo nossa Constituição, sem usar as táticas da esquerda, muito oportuno. Em relação ao presidente Bolsonaro, gente, olha aqui, o único motivo pelo qual não caçaram a chapa do Bolsonaro já em 2018 é porque eles achavam que a candidatura dele era uma brincadeira, era uma piada, que não tinha a menor chance do Bolsonaro ganhar. Foi só por isso. Vocês lembram? As pesquisas que mostravam que o Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. Quando viram que era sério, era tarde demais. Teve o episódio da facada, não dava para caçar um candidato que tomou uma facada. Vocês devem lembrar disso, história recente do Brasil, né? Essa história, as justificativas vão ser todas, se você quiser. É só justificativas. Fake news, abuso de poder político, como o Zé falou, CPI da Covid, né? O relatório da CPI da Covid, atos antidemocráticos, qualquer um, pega qualquer uma. Não tem a menor chance de deixarem Bolsonaro concorrer. Como é concorrer, pelo amor de Deus? Vocês olhem para a Bolívia, o que a esquerda fez quando voltou lá. Janine Áñez, presa. Ou de novo, vou ser repetitivo aqui, voltem para os Estados Unidos, né? Donald Trump sofreu um processo de impeachment, depois de sair do mandato. Você imagina se agora resolvem fazer um impeachment do Bolsonaro em janeiro. Inédito, nunca tinha acontecido na história americana. E ele só não foi condenado no processo de impeachment por poucos votos, porque o Partido Republicano tinha a maioria na casa e que, como você tem dois partidos, e o Partido Republicano precisava desesperadamente do apoio do Trump. Os que votaram contra ele perderam todas as primárias agora e foram defenestrados da política, porque a direita americana não admitiu a traição ao presidente. E depois disso, busca e apreensão na casa do Donald Trump, no Mar-a-Lago, busca e apreensão, FBI entrando lá, acusando ele de ter documentos que supostamente a imprensa diz que eram secretos, nunca apareceu nada. A moral da história é o seguinte: hoje em dia, se o Trump faz xixi na tábua do vaso sanitário, ele vai acabar preso. O único motivo pelo qual ele não foi preso é que as instituições americanas são muito mais sólidas. Esses freios e contrapesos, essas diferenças que o Fernão chamou a atenção bem, né? Tem semelhanças, mas tem diferenças. A diferença é o que ele falou: o Brasil é um arremedo de democracia, né? O Brasil não tem. O Brasil agora é o Xandaquistão, o protetorado onde o Alexandre de Moraes, o ministro, determina o que acontece. Então não tem Estado Democrático de Direito, não tem instituições, não tem freios e contrapesos, não tem revisão de nada. O que determinou e ele já ameaçou, reparem, ele já ameaçou na semana passada, parece que tem muito tempo, eu estava aqui com vocês nos Pingos nos Is, comentando na semana passada a decisão do Alexandre de Moraes, que ao negar a revisão das irregularidades na veiculação de propaganda do PT no rádio e televisão, ainda remete a queixa aos atos das milícias digitais, que ele é o xerife. Então, a campanha do presidente, e óbvio, vão responsabilizar então o presidente. Então, assim, e o Lula já falou de Tribunal de Manaus para julgar o Bolsonaro pelos supostos crimes de genocídio na pandemia. Já falou no discurso de posse, discurso de vitória. O Lula foi lá e falou que vai acabar com aquilo que ele chama de propagação criminosa, olha aí o crime, do discurso de ódio. E vão em cima do presidente, vão em cima de todos eles, vão em cima dos filhos, dos aliados, dos apoiadores mais influentes. Como o Zé falou, o judiciário fica deixando aquelas ações ali, que não andam, ficam ali na gaveta. Parecem a espada de Damocles, que ficam presas com um fio de cabelo. Qualquer coisinha que, se você ameaçar se mexer, eles vão lá e a espada corta a sua cabeça. Então, nós corremos o risco de viver o Xandaquistão é um país que, eu acho que eu ainda posso dizer que aconteceu, né? Assim, o presidente eleito atual,
eu não vou dizer que... deixa eu pensar como é que eu vou dizer isso de uma forma permitida pela lei. Teve condenações que foram depois anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, mas condenações múltiplas por corrupção. Né? Isso aconteceu na história. Eu acho que eu posso ainda falar isso. Então o Lula, ele pode ser candidato e pode ser presidente. Mas o Bolsonaro, de jeito nenhum. Essa é a regra do Xandaquistão. Vamos viver com ela.